Olá, eu sou a Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento, você acompanha uma análise de alto nível sobre temas relevantes no mundo e os impactos no Brasil. A gente grava na sede do SEBRE, no Rio de Janeiro, mesmo local que recebe os conselheiros, associados, jornalistas, diplomatas brasileiros e estrangeiros, representantes de empresas, especialistas em relações internacionais. A conversa da gente hoje é com o embaixador José Alfredo Graça Lima. Ele é vice-presidente do Conselho Curador do SEBRE, advogado, consultor, árbitro do arranjo provisório de arbitragem da OMC, com uma longa trajetória representando o Brasil nas negociações pela liberalização do comércio. Embaixador, muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Embaixador, vamos começar explicando que arranjo provisório de arbitragem é esse e a quantas anda o órgão de apelação da OMC. A gente sabe que os Estados Unidos bloquearam a escolha de novos árbitros e isso paralisou esse órgão. Então, em que pé estamos? Na verdade, essa história remonta à pré-criação da OMC. Os americanos nunca foram muito favoráveis, sobretudo o Congresso americano nunca foi muito favorável a um órgão de apelação que tivesse mandato para tomar decisões ou recomendar decisões em caráter definitivo. Então, já na administração Obama, havia essa percepção de que o órgão de apelação poderia interferir ou ir contrariamente a procedimentos adotados, por exemplo, pelo Departamento de Comércio, em matéria antidumping. E com o Trump, essa má vontade para com o órgão de apelação se acentuou, a ponto de os Estados Unidos virem a bloquear o processo de indicação dos juízes, né? Dos membros do órgão de apelação. Quando isso aconteceu, o órgão de apelação ficou paralisado, países como a União Europeia, enfim, países ou entidades como a União Europeia, Brasil, China e outros se reuniram para criar esse Multi-Party Interim Appeal Arrangement, um nome enorme, para oferecer uma segunda instância em casos, não de adjudicação, mas para casos em que as partes, membros, obviamente, desse novo mecanismo, quisessem uma segunda instância. Então, isso aconteceu em 2020, já estamos entrando no terceiro ano. Tivemos um único caso até agora, mas a expectativa é sempre de que esse mecanismo venha a ser extinto no momento em que o órgão de apelação volte a funcionar. Em que base não se sabe ainda, há propostas, há um esforço que está sendo levado a cabo dentro da OMC para que, enfim, algo como o órgão de apelação, se não o próprio órgão de apelação, venha a ser reconstituído. Os americanos não estão ainda mostrando total apoio, mas essa perspectiva continua existindo. Por exemplo, um painel da Organização Mundial do Comércio, o painel de resolução de disputas, considerou que a China violou regras do comércio internacional ao ter reagido a tarifas impostas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio da China, lá em 2018, pelo governo Trump, né? Então, um caso como esse pode parar nesse arranjo provisório de arbitragem do qual o senhor faz parte? Não pelo fato de, embora a China seja membro, os Estados Unidos não são. E, portanto, é impossível. O que aconteceu com esse painel, ou o que acontece com esse painel e com todos os outros painels, os painels continuam operativos, né? Só que os relatórios do PENS, ao serem enviados ao órgão de solução de controvérsias,
eles não, por não ter apelação, eles não são aprovados. Ou seja, os relatórios do pênal, por falta de uma segunda instância, eles não obrigam a parte que é instada a modificar ou a eliminar a medida, digamos, infratora, não obriga nesse sentido. Isso chama-se apelar no vazio, o que é um conforto para quem está sendo, para a parte que está sendo julgada como sendo infratora, né? E é uma maneira de a parte infratora se beneficiar da falta de um órgão de apelação. É lamentável que isso aconteça, o Brasil reage dessa maneira, reage a essa situação, inclusive criando ou propondo uma lei que autorize, por assim dizer, o país a aplicar sanções no caso de haver apelação no vazio, mas isso, a meu juízo, só vai criar mais controvérsia mesmo, né? Só vai criar mais disputa dentro do sistema de solução de controvérsia. Embaixador, eu já quero falar do futuro da liberalização do comércio mundial, se é que esse futuro existe, mas já que a gente falou de China e Estados Unidos, em agosto a revista britânica Economist trouxe uma capa muito interessante dizendo que a política do Biden para a China em termos comerciais não está funcionando, que ao não comprarem da China, os Estados Unidos, na verdade, beneficiam a abertura de mercados para a China, porque compram de outros países que antes compraram da China. Então, a China passou a vender mais para o México, para o Vietnã, para uma série de países com os quais ela viu seu comércio crescer, na verdade, né? Qual é a leitura do senhor? Isso depende, na verdade, do produto, do setor, né? O que aconteceu já a partir do momento em que o Trump impôs aquelas tarifas altíssimas, né? Até para alguns produtos até proibitivas, e a China ao mesmo tempo reciprocou, houve um impacto inicial, mas o comércio entre os Estados Unidos e a China continuou florescendo, porque os agentes econômicos não podem viver em situações de restrição. Há sempre um caminho a ser trilhado. O que acontece também é que essas tarifas muito altas, claro que provocam desvio de comércio, mas elas têm o condão, tem o efeito de baixar os preços internamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a carne de porco nos Estados Unidos. Os americanos tiveram que enfrentar restrições muito altas no comércio com a China, a carne de porco ficou mais barata para o consumidor americano. Então, acaba havendo um ganho, digamos, colateral, né? Mas essa não é uma situação que acaba não beneficiando nenhuma parte. Eu costumo dizer que a aplicação de sanções são normalmente um tiro no pé. Em matéria de comércio, isso é claro, evidente. Na verdade, você está privando os consumidores do seu país de obter um produto a baixo preço. Ou seja, criando uma distorção de mercado que não é favorável às suas próprias intenções. As intenções do Trump, a meu juízo, eram muito mais de proporcionar um equilíbrio na balança comercial, mas isso é uma futilidade, porque os americanos sempre serão importadores líquidos, né, de indústria, menos que esse novo esforço de reindustrialização traga algum resultado que eu acho difícil. Acontecerá, de novo, em alguns setores, que estarão sendo altamente ou fortemente subsidiados, mas não em outros que, aliás, nem vão precisar disso.
Embaixador, ao longo dos últimos 15 anos, né, a gente teve uma série de fatores que afetaram o comércio mundial. A crise ali de 2008, com efeitos que se estenderam nos anos subsequentes ali, com o enfraquecimento do euro, essa coisa toda. Depois a gente teve a própria chegada do Trump ao poder, né, com tudo isso aí que o senhor já relatou, essa política de Make America Great Again e tal, um bocado protecionista. Aí depois a gente tem a pandemia em 2020, aí a gente tem a guerra em 2022. E eu lhe pergunto, como é que fica essa intenção dos países de efetivamente liberalizar comércio quando a gente vê um movimento de nearshoring, friendshoring, né? E, enfim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu não vejo, por parte de nenhum país, nenhuma intenção liberalizadora. Mas eu tenho absoluta certeza que o comércio vai crescer. Digamos, são conceitos diferentes, né? Na verdade, o GATT foi criado para que o comércio aumentasse. O GATT tem regras perfeitamente claras, até hoje em vigor, para limitar ou para permitir que o comércio seja limitado em circunstâncias que são especificadas, né? No caso de dumping, no caso de subsídio que prejudique uma indústria, no caso de meio ambiente mesmo, né? Tudo isso está dentro do velho GATT, que foi turbinado pelos acordos resultantes da rodada uruguaia. Então, sempre haverá... o que você tem hoje é um sistema multilateral de comércio movido a regras. Essas regras não são sempre respeitadas, nem sempre elas também são claras, mas eu acho que o futuro é brilhante, no sentido de que os agentes econômicos não podem se permitir, ou não podem permitir que governos atrapalhem os negócios. Quer dizer, todas essas iniciativas, como você mesma destacou, de mudar o offshoring, enfim, em vez de você investir na Índia ou transferir fatores de produção para a China, quero dizer, e transferir para mais perto, para nearshoring, para friendshoring, isso pode não resultar, pode não ter os efeitos econômicos. Os agentes econômicos não estão dispostos a pagar nenhum preço. É claro que as tensões geopolíticas acabam pressionando, né, governos a tomar decisões que vão ter um impacto sobre o comércio. Mas, com o tempo, isso vai sendo neutralizado. Pois é, o senhor está nessa jornada, né, desde a rodada de Tóquio, lá logo depois do primeiro choque do petróleo, começo dos anos 70, né? Que desafios havia na época? Que desafios principais o senhor vê hoje? Pois é, na rodada Tóquio, você tinha uma pressão muito forte por parte dos países em desenvolvimento que se viam prejudicados pela deterioração dos termos de intercâmbio. Os países ansiavam por uma ordem internacional mais justa, o que desse aos países oportunidade de se industrializar, de obter preços melhores, mais competitivos para o que produziam e exportavam. Isso tudo acabou, enfim, sendo resolvido juridicamente, apenas parcialmente e sem muitas mudanças favoráveis, né? A situação só começa a melhorar depois, na verdade, muito adiante nos anos 80, em que os abusos eram de tal forma que, por parte de países mais ricos, que obrigou, e também as economias acabaram mudando, né? O próprio Brasil, no final dos anos 80, já abria mão de tratamento diferenciado na forma de invocação do artigo 18, que
que permitia a aplicação de medidas por motivo de balanço de pagamentos. Essa razão deixou de existir. E a partir dos anos 90, mais ainda. Além do que, o Brasil passou a ser uma potência agrícola, né? E hoje é uma potência agroambiental e energética, o que por si só põe o Brasil em qualquer discussão que se coloca. Eu já estou indo um pouco adiante da sua pergunta, mas o que eu quero dizer é que, enfim, houve muita mudança mesmo, né, dos anos 70 para cá. Inclusive com a entrada da China, não é? Em 2001, essa né? foi a principal. Essa foi a principal, a maior de todas. Se você procurar investigar aqui e ali, você sempre vai encontrar alguma mudança que terá sido efetuada a partir da ascensão da China. O Brasil abriu mão do tratamento especial diferenciado junto à Organização Mundial do Comércio, não foi, em 2019? O que aconteceu foi que na visita do presidente Bolsonaro ao presidente Trump a Washington, ficou mais ou menos entendido, até por escrito, né, estabelecido que os americanos passavam a apoiar a entrada do Brasil, a accessão do Brasil à OCDE, ao mesmo tempo em que abria mão do tratamento diferenciado na OMC. Que tratamento era esse? Isso fez sentido para nós? Há muito mal entendido a respeito do que é tratamento especial e diferenciado. E ele se aplica, ou se aplicou, nas negociações. E até, por exemplo, os países em desenvolvimento, sobretudo os países de menor desenvolvimento relativo, eles tinham um prazo, por exemplo, para começar a cumprir determinadas obrigações. Era uma forma de tratamento diferenciado. Mas, a meu juízo, a principal manifestação do tratamento diferenciado, especial e diferenciado, é numa área de que o Brasil absolutamente não precisa, e, na verdade, ele é até prejudicado por ele, que é a agricultura. Os países importadores líquidos de alimento têm todo tipo de tratamento especial e diferenciado, porque eles têm necessidade. Até os países maiores, inclusive, por razões mais sociais até do que comerciais, como é tipicamente o caso da Índia, como é o caso da União Europeia, né? Esses países, a agricultura é tão importante a ponto de um europeu de relevo ter me dito uma vez, ou ter dito até publicamente, que agricultura não é comércio. Então, o que você depreende disso? É que a agricultura sempre terá um tratamento específico, diferenciado ou não, um tratamento específico diferente daquele que é aplicado para a indústria manufatureira. Eu quero entrar em agricultura e commodities de modo geral, mas antes uma pergunta. Como é que o senhor vê uma eventual entrada do Brasil na OCDE? Faz sentido para nós? Eu acho que faz todo sentido. Essa também é uma opinião pessoal, não é sequer consensual, ou passou a deixar de ser consensual de alguns meses para cá. Eu não creio que o Brasil vá, no longo e no médio prazo, deixar de ser membro da OCDE. Mas haverá, talvez, muito pouca ênfase no atual governo por essa cessão. Eu hesito dizer que seja por razões ideológicas, mas sempre houve o argumento de que o Brasil precisa de tempo para mudar determinadas regras, para mudar a legislação, até poder aplicar as mesmas práticas que são conduzidas pelos membros da OCDE. Embaixador, o G20, que o Brasil vai presidir a partir do fim desse ano, ele tem um forte caráter econômico, tem inclusive o B20, que é o Business 20, né, que junta aí agentes, enfim, econômicos e o setor de negócios.
O que o Brasil à frente do G20 pode representar para nós em termos de novos negócios, abertura de mercados e nosso comércio? Acho que, na verdade, não muda muita coisa, mas a presidência pro tempore do G20, que vai caber ao Brasil justamente, é uma oportunidade que o país tem, não só para não negociar uma agenda de progresso, como o BRICS faz, por exemplo, como outras instituições fazem. A presidência pro tempore e de mostrar também o país, o que ele realmente é, do que ele realmente precisa, né? Embaixador, a gente falou de China, a gente falou de commodities e eu conversei com o embaixador da China no Brasil a respeito de possibilidade de aumento da cooperação entre os dois países e também dei uma provocada, né? Poxa, o Brasil vai ser um eterno provedor de commodities aí para a China. Vamos ouvir, então, o que ele disse. As commodities não é coisas, como é que se diz, simples, né? Precisa também se congregar com tecnologias atuais, com alta tecnologia, com inteligências artificiais, com 5G, né? Tecnologia 5G, e para elevar a eficiência, né, da produção e também se conjugar também com concepção de baixa carbono, né, de uma economia, né, na sua produção, no seu transporte, também precisa se transformar para mais verde. E o que o senhor acha? Ser um provedor de commodities era, digamos, mal visto no passado, até porque muitas vezes são itens de baixo valor agregado e hoje em dia a coisa é um pouco diferente? É bem diferente. Eu me referi há pouco, né, ao quadro nos anos 70, em que essa ideia de que os países produtores e exportadores de commodities iam se tornar para sempre, por falta de progresso na indústria manufatureira, né? E receber e pagar sempre mais caro por produtos industriais recebidos. As tecnologias novas mostraram que o uso de tecnologias novas, como acho que o embaixador falou, faz com que a produção de alimentos, de produtos agrícolas em geral, menos um pouco de minérios, elas agreguem valor a essas exportações. Eu diria que o comércio entre o Brasil e a China é exemplar, porque são economias complementares. A China precisa da soja brasileira, precisa do minério brasileiro, e o Brasil importa produtos industriais da China a baixo preço. Importa dos Estados Unidos também produtos industriais. Em suma, o comércio se realiza assim. Você exporta o que você faz bem, né? E a preços competitivos, e você importa aquilo que não existe, ou que compete melhor do que a sua própria indústria. O problema do Brasil é justamente esse. O Brasil nunca pôde, apesar do esforço, que foi um esforço na base de substituição de importações também, né, com muita concentração de renda, a indústria brasileira ela se diversificou, ela cresceu a partir dos anos 60, mas ela nunca atingiu um momentum, um nível em que ela pudesse prescindir nem de proteção nem de subsídio. E hoje se fala em reindustrialização ou neoindustrialização, mas é preciso tomar cuidado com regimes especiais? Todo cuidado possível, porque industrialização ou reindustrialização, o que quer que seja, a base de subsídio e proteção, tem um custo enorme para a sociedade. E, como eu disse, a industrialização na origem, ela concentrou renda. E ninguém quer que isso aconteça.
inclusive num quadro parlamentar em que você tem déficit público crescente, né? Dificuldades enormes para aprovar um arcabouço fiscal, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, Leila. Não é de graça que você alavanca um setor. Enfim, eu acho que é moralmente e socialmente complicado você proteger e subsidiar. Como é que o senhor está vendo a expansão do BRICS e a discussão a respeito de uma moeda comum para transações entre os integrantes? Bom, no momento que o BRICS se expande, ele deixa de ser BRICS, em primeiro lugar, né? Até o acrônimo não faz mais sentido. Não se aplica mais. O BRICS foi criado, foi formado com uma intenção de dar seguimento ao acrônimo do Jim O'Neill, da Goldman Sachs. Até porque as economias cresciam, né? Algumas deixaram de crescer no mesmo ritmo. Teve pandemia, teve, enfim, gargalos nas cadeias de produção. Mas o BRICS sempre teve um enorme prestígio, do meu ponto de vista político, e também econômico. Eu fui Sherpa entre 2014 e 2016, me coube fazer, inclusive, a cúpula de Fortaleza, de que resultou o único instrumento mais institucionalizador do BRICS, que é o NDB, o New Development Bank. E eu sempre vi o BRICS como um instrumento de apoio ao multilateralismo. Eu só podia entender o BRICS dessa maneira. Agora, já dificilmente você pode considerar que vai ser assim, porque as necessidades desses países novos que vão se engajar na confecção de documentos, sobretudo de um documento final que terá, sei lá, mais de 100 parágrafos, né? Porque cada um tem que ter uma parte para mostrar internamente, né? Qual é a vantagem de fazer parte ali. Não, você não pode fazer parte do BRICS só porque a China tem uma liderança. Isso não importa para ninguém. A liderança chinesa não precisa de mais apoio, né? Se você quiser. Mas é importante para o Brasil, por isso, por uma questão de prestígio, talvez, e também como demonstração de que o país é mesmo uma potência regional, como é a Rússia, como é a China, como é a Índia e a África do Sul. É mais provável que esse BRICS expandido seja visto mais confrontacional do que ele era. Ele não era absolutamente. Eu me lembro de as decisões serem tomadas não apenas por consenso, mas de não terem nenhum elemento confrontacional, nenhum elemento provocativo com relação ao Ocidente. E foi assim. E por isso o BRICS era respeitado. Esse novo animal, eu não sei como é que ele será visto com países como o Irã, né? A própria Arábia Saudita, se não me engano, também faz parte. É muito mais difícil. A questão da moeda única dentro do BRICS, nem pensar. Uma moeda comum, né? Uma moeda comum. Não sei que moeda, só se fosse o renminbi, mas isso só favoreceria, na verdade, a China, né? Que, alegremente, eu acho que toparia isso. Aliás, a China tentou, em algumas oportunidades, fazer do BRICS uma área de comércio. Outro sonho de uma noite de verão, porque isso jamais vai acontecer. Os países vão sempre estar muito mais obrigados às regras da OMC do que a qualquer tipo de instrumento novo, né? Regional,
ou qualquer que seja. É aí também que entra a questão do Mercosul e União Europeia, mas isso é motivo para uma outra conversa inteira sobre isso. Uma conversa e muito mais longa. Ainda que a gente tenha dito que é tema para uma outra conversa inteira, vou pedir para o senhor tentar resumir, só para a gente encerrar. Mercosul e União Europeia subiu no telhado de vez, essa side letter, essas exigências ambientais europeias são protecionismo disfarçado de verde, como escreveu a Silvia Colombo da Folha de São Paulo, ou isso vai adiante? Olha, eu não gosto de ser pessimista, eu não sou absolutamente cético, mas com relação a determinados temas, eles, já do início, estavam fadados ao insucesso. O Mercosul e a União Europeia é tipicamente um caso desse. Eu falo isso com pesar até, porque durante muitos anos eu chefiei a delegação negociadora para as reuniões, né? Inclusive, desde as primeiras tratativas até deixar a chefia da representação da União Europeia em Bruxelas. Então, o que eu via era esse total descompasso entre aspirações do Mercosul para ter uma oferta agrícola, né, mais generosa, né, ou mais aberta do que jamais teve, e essa intenção europeia, que acabou, inclusive, sendo modificada, né, de tornar o Mercosul, isso é até louvável do ponto de vista institucional, mas tornar o Mercosul um mercado efetivamente comum, capaz de absorver as suas exportações e poder competir melhor com a China, o que também é uma ilusão completa, né? Porque por mais que você tenha acesso ao mercado brasileiro, ao mercado do Mercosul, você nunca vai competir com a China, a menos que você feche totalmente para a China, e aí você vai estar sendo prejudicado por estar pagando mais alto, né? Ou, enfim, está deixando de consumir a preços melhores. Então, e essa side letter, essas exigências adicionais que a União Europeia passou a fazer do Mercosul são uma demonstração de que existem países, existem setores. Você sabe perfeitamente de qual setor eu estou falando, né? Que não tem absolutamente o menor interesse em que esse acordo venha à luz. Então, há todo tipo de obstáculo, né, a que esse acordo se realize. O irônico é que esse acordo, na verdade, representa muito pouco em matéria de acesso. Como eu já falei há pouco, por mais que o Brasil abra para a União Europeia não vai competir não vai proteger com a China. Uma outra coisa, mas que não será, por exemplo, socialmente sustentável. Se você tiver queijo francês mais barato, a quem isso vai beneficiar? Não a baixa renda, né? Mas talvez uma parte da classe média. E essas reduções não vão vir de imediato, porque vai ter muito imposto interno, entende? O Brasil realmente não é para amadores. Então, sempre que você quer buscar uma vantagem qualquer, né, você vai esbarrar com intenções, né, governamentais. O Brasil, qual era o fundamento da economia brasileira até muito pouco tempo atrás? O Brasil ainda protege muito a sua indústria, em compensação, sobrecarrega essa mesma indústria com impostos extorsivos. Então, o que faz com que os preços sempre sejam sempre muito altos, né? Enfim. Isso também já é uma outra conversa, né? Várias conversas podem sair daqui, embaixador. Muito bom ter a experiência do senhor
e lucidez em vários pontos. Não serve aí. para nada, né? Só para conversar, né? Serve Só para dizer, sim, o que aconteceu no passado e talvez até para não repetir no presente, mas também a gente não está na condução de nada, né? Só tem que esperar torcer para que o bom senso prevaleça, né, nas decisões. Sempre. Embaixador, obrigada e até a próxima conversa. Obrigado, Leila, a você. Obrigada a vocês também. Esse podcast teve direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques, que também é responsável pela edição. A produção é da Daniele Tomazelli, a produção executiva é do Pedro Formitag, a trilha sonora original é do Marcos Souza, trabalhos técnicos do Betão Ferreira e do Eduardo Pique, com apoio técnico da HD Solution. Obrigada e até a próxima conversa.